Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos fazer um videozinho aí falando um pouquinho sobre um dos maiores escândalos da República, né? E aí não tem a ver com o governo Bolsonaro, mas tem a ver com a República em si, que é ah, o escândalo que a gente tem chamado aí de Vaza Jato, né? Só para a gente ter uma ideia de que eu estou falando, vamos pensar da seguinte forma. O Ministério Público não é um poder constituído da República, né, da democracia, como a gente conhece, dos três poderes, mas ele é como se fosse um quarto poder que deveria cuidar da sociedade, da fiscalização do poder público, da fiscalização das relações de consumo, das relações da sociedade no geral. Então, o Ministério Público tem várias funções, e aí a gente pode, depois de um outro vídeo, falar um pouquinho mais. Inclusive, uma das funções mais importantes, talvez a mais importante, a que a gente mais reconhece no Ministério Público, é a de acusador. Então, rapidamente, a gente tem, dentro do Estado Democrático de Direito, é, três poderes que são estabelecidos, né, constitucionalmente, e nas democracias, no geral, é feito assim. Então, os três poderes é o executivo, o legislativo e o judiciário. Esses três poderes, eles têm interdependência, eles deveriam ter, basicamente, né, os três poderes pesos parecidos. Né? Dentro da Constituição, a gente diz que isso aí é um sistema de freios e contrapesos, ou seja, um vai sempre fazer com que o outro tenha mais equilíbrio para não fazer do jeito que quer. Então, nem o judiciário pode fazer do jeito que quer as coisas, nem o legislativo e nem o executivo. Que aqui no Brasil parece que o cara, quando vai para o executivo, acha que é dono do Brasil. Né? Tem um presidente aí chamando o que ele chama de nova direção, chamando a presidência de nova direção. Isso não permite que nós tenhamos uma visão de Estado, uma visão que o país, ou todo país desenvolvido, normalmente impõe a si mesmo, que é uma visão de Estado, a continuidade das questões relacionadas ao Estado, não ao governo. Essa visão pequena de que o governo atual, o governo presente, é o mais importante, é mentira, porque aí você não está pensando em Estado, você está pensando em presidência ou só em governo. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. Dentro do Estado de Direito, então, nós temos os três poderes. O Executivo ele tende a fazer com que aplicar os recursos, né, do orçamento para poder desenvolver o país, para poder desenvolver as relações do Estado com o contribuinte, né? Aqui a gente pode chamar de consumidor, porque é assim que a gente tem se tratado, mas muito maltratado, por outro lado, né? O Estado não presta contas dos nossos investimentos, do nosso dinheiro, que são nossos impostos. E aí depois a gente vai falar de imposto em um outro momento também, essa relação imposto-realização, que a gente não sabe lidar muito bem com essa cobrança. Mas pensando no executivo, então a função dele é gerir os recursos do Estado para melhor desenvolver a sociedade, tá bom? Ajudar no desenvolvimento da sociedade. Essa é a tônica básica, de forma bem simples, de como funciona o executivo. O legislativo tende a fazer as leis e fiscalizar os outros poderes também. Né? Então, o legislativo desenvolve o que nós chamamos de normas e leis, são as regras para a gente conviver bem. Então, todo cidadão comum, como a gente, que não tem cargo, que não está ligado a algum cargo público, né? Quando eu digo cargo público, nós podemos nos chamar de cidadão comum, porque é como eles nos chamam lá também. O cidadão comum ele segue as leis. As leis estão lá para dizer para o cidadão comum o que ele não pode fazer. Tudo bem? Agora, as leis em relação ao servidor público diz o que ele tem que fazer. Então, são uma diferençazinha, né? Que se a gente pegar, parece só uma diferença retórica, mas é muito assim. O funcionário público sabe o que ele tem que fazer para poder cumprir com as leis. Então, ele não pode passar por cima das leis comuns, né? Mas não pode passar por cima dos seus códigos também, dos seus regulamentos e assim por diante. O judiciário também tem essa visão. É muito parecida com o legislativo, de que ele vai fazer o peso e contrapeso. A função dele principal é pegar essas leis e fazer com que elas se cumpram, né? Ou seja, essas regras criadas pelo legislativo, o judiciário faz com que se cumpra
quando ele é provocado. Então, o judiciário não pode tomar decisão. O pessoal chama isso aí de tomar decisão de ofício ou tomar uma atitude assim de qualquer jeito, né? Ato de ofício, como eles chamam. Então, o ato de ofício é quando o Gilmar Mendes, por exemplo, fala, agora tem que fazer tal coisa contra tal pessoa, com tal grupo. Ele não pode fazer isso, porque ele não foi provocado. Então, ele só pode, por natureza da justiça, a justiça só pode reagir a uma provocação. Ou seja, quando o advogado busca defender, quando o Ministério Público busca fazer uma acusação. Tudo bem? Então, basicamente, é assim que funciona a tripartição. Mas, e por que eu estou falando isso? Porque a Lava Jato, ela é uma força-tarefa instituída a partir do Ministério Público Federal, tudo bem? A partir daquela operação dentro de um Lava Rápido, né? Por isso que chama Lava Jato, que pegou ali algumas ações, algumas atitudes referentes a dólares, as questões relacionadas ao Youssef, algumas coisas assim. E aí estava dentro de um Lava Rápido isso, né? Olha que louco. Então eles tinham o Lava Rápido, ou a Lava Jato, o Lava Jato, como eles chamam lá em Curitiba, como uma fachada para poder desenvolver essas ações criminosas deles aí. Não podemos esquecer que lá no início dos anos 2000, o Moro também julgou o Youssef e ele ficou fora da cadeia durante muito tempo, né? Não foi nem preso, porque ele foi beneficiado com é, com essa questão da delação premiada na época. Só que, concordemos ou não, um cara que já tenha feito isso, ele não pode simplesmente ter esse benefício da delação de novo se ele continuou cometendo crime, porque tem alguma coisa errada com isso. Porque se você parar para pensar, nós, cidadãos comuns, cometemos um crime, somos e fomos. O devido processo legal deveria ser cometeu o crime, foi pego, foi processado. O processo garantiu que você fosse culpado, você se tornou réu e depois desculpado, né? O juiz te declarou culpado. A partir do momento que você é culpado, você poderia ser preso a partir da terceira instância antes de qualquer coisa. Salvo aí aquelas situações da provisória e da preventiva, né? Que diz respeito a manter o preso para ele não interferir nas investigações.